Este é o ASP Talks, o podcast da ASP. Eu sou Clarice Frechiani Lara Leite e hoje tenho a alegria de conduzir um podcast muito especial, um episódio sobre os 40 anos das Diretas Já. E para isso eu conto hoje com a ajuda da conselheira da ASP, advogada criminalista, especialista em Direito Penal Econômico pela GV, a Camila Vargas do Amaral. Oi, Camila, obrigada pela sua presença. Obrigada, Clarice. Eu que agradeço a presença. Para mim é uma alegria poder mediar esse episódio, especialmente com o Dr. Marise. Sempre muito bom ouvi-lo, Dr. Marise. Muito obrigado. E nosso convidado especial é o Dr. Antônio Cláudio Marise de Oliveira, advogado criminalista, ex-presidente da nossa Associação dos Advogados e ex-presidente da Ordem dos Advogados de São Paulo, além de conselheiro atual do São Paulo. São Paulo Futebol Clube, que é o título mais importante que eu tenho. Doutor Marise, muito obrigada por sua presença, é uma alegria. Muito feliz, viu? Muito honrado e muito feliz, até para testemunhar o crescimento da ASP, não é? As inovações que a ASP tem apresentado, de forma que eu me orgulho muito, eu que fui presidente da ASP há 40 anos atrás, sinto que a evolução está em curso, muito mais se fará pela advocacia, graças a vocês, a abnegação de todos vocês. Obrigada, doutor Marise. E vamos falar, então, hoje sobre o tema dos 40 anos das diretas, e não por uma coincidência, não por acaso, doutor Marise era presidente da nossa associação há 40 anos. É, né? verdade, é verdade. Entrei na ASP, salvo engano, em 77, como substituto, 78. Fui tesoureiro, fui secretário e depois fui presidente em 83, 84. Foi exatamente neste período em que a advocacia, mais uma vez na sua história, assumiu a vanguarda das grandes lutas cívicas do Brasil. Nós tivemos advogado à frente dessas lutas desde a independência. Não havia ainda faculdade de Direito, vinham os advogados, os bacharéis em Direito de Coimbra, de Paris, e passaram a lutar pela independência do Brasil. Em seguida, com a criação da Faculdade de Direito do Lago São Francisco e da Faculdade de Olinda, os advogados já formados no Brasil tiveram um protagonismo excepcional em todas essas brigas cívicas, essas lutas e essas conquistas. Abolição dos escravos, república, luta contra a ditadura de Vargas, luta contra a ditadura militar, essa da qual eu participei, mais recente, em 64, de forma que é uma satisfação muito grande, eu diria até uma emoção, recordar esse tempo glorioso da advocacia, em que a ASP teve também um protagonismo excepcional, que foi a época em que o Brasil se redemocratizou. Viu? Muito obrigado por esta oportunidade que vocês estão me dando. E conta pra gente, doutor Marise, como que era, então, esse período, né? Como que era o Brasil há 40 anos e qual foi o movimento para, até porque nós temos muitas associados jovens que estão distantes desse período. Eu mesma nasci um pouco antes das diretas já. E eu acho importante contar, narrar historicamente como que foi viver toda essa movimentação. Essa movimentação de reconstrução da democracia, ela começa, evidentemente, com a ausência da democracia. Foi em razão do golpe militar dado em 64, endurecido em 68 com o ato institucional número 5, que a advocacia e demais segmentos da sociedade brasileira começaram a se movimentar, objetivando a volta da democracia. Um movimento militar dado em 64 que se propunha ficar 3, 4 anos, que se propunha a realizar eleições já no ano seguinte, 65. Foi prorrogado o mandato do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Em seguida, houve a vinda
do general Costa e Silva, substituindo Castelo Branco, e neste momento percebeu-se que o golpe tinha vindo para ficar. Era uma ilusão nós acharmos que haveria eleições logo em 65. Tanto que se acreditava nisso antes, que 2 candidatos surgiam com muita força, Juscelino Kubitschek e Carlos Lacerda. E os estudantes ainda estavam na expectativa. À época eu era estudante, eu entrei na Faculdade de Direito da PUC em 65, e nós tínhamos a expectativa, assim, que a redemocratização viesse. Ela veio 20 anos depois. E ela veio mercê dessa luta da qual a advocacia foi, como disse, vanguardeira. Começou em 77, mais ou menos, com o lançamento da Carta aos Brasileiros. O professor Goffredo da Silva Teles leu uma carta clamando por democracia no Largo de São Francisco, e a ideia da carta, o germe da ideia da carta, a ideia da carta surgiu aqui, nesta casa. Esta casa foi o nascedouro desta ideia, sob a presidência de Miguel Reale Júnior. O professor Goffredo leu a carta e, a partir dessa leitura, os movimentos pequenos, grandes, em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, não pararam mais de ocorrer. O movimento simbólico e maior foi em prol da anistia. Havia brasileiros ilustres, inúmeros, exilados. Ou era o exílio ou era a prisão. Muitos se exilaram, políticos, pessoas da cultura, da academia e advogados. Exilados aqueles que conseguiam sair do país, presos outros e mortos outros. Houve a perda de valores extraordinários em vários ramos das atividades da sociedade brasileira. Em 79 surgiu, então, este movimento, grande movimento, em prol da anistia. E a anistia veio. Em 79 mesmo, no fim de 79, voltaram para o Brasil aqueles todos que estavam exilados. O segundo movimento, o seguinte movimento, foi exatamente nós termos eleições. Nós precisaríamos eleger o presidente da República. Era uma incoerência, porque se deixou, o regime permitiu que se elegesse os governadores de Estado. Em 82, nós tivemos a primeira eleição da qual eu participei. Eu já possuía, à época, quase 30 anos. Né? Não mais, eu nasci em 45, eu tinha 37 anos. E hoje a gente precisa falar para os jovens que já podem votar, que eles devem votar, porque eles não querem votar. Né? E os jovens nós jovens da época, votamos em 82, mas só aqueles que tinham 18 anos, hoje não. Então é fundamental que votem. A única arma efetiva que nós temos, a arma pacífica de mudança, é o voto. Mas não é o voto simbólico, é o voto pensado, é o voto estudado, é o voto analisado, é o voto bem escolhido. Porque, infelizmente, e aqui vai uma declaração de um democrata que, no entanto, anda muito cismado, muito aborrecido com um dos poderes do Estado, que é o legislativo. Nós precisamos escolher bem o presidente da República, o governador, o prefeito, mas nós precisamos escolher de forma absolutamente tranquila no que tange a confiança aqueles que vão legislar, aqueles que vão fazer as leis. E isso não está ocorrendo. Nós estamos, infelizmente, com um Congresso Nacional muito deficiente, com câmaras de vereadores muito ruins. Outro dia nós tivemos dois projetos de lei, mas especialmente um que foi retirado, projeto de lei esse que proibia de se dar comida aos moradores de rua. E o mais grave deste projeto não é o projeto, é a reação de algumas pessoas em relação ao projeto. Eu, pessoalmente, comentava com alguém sobre o projeto.
E esse alguém me disse, mas olha, Maris, pensando bem, interessante que não se dê comida, porque aí eles sairão da rua. Nossa. O que eu respondi, sairão da rua e não para o cemitério, porque vão morrer de fome. Então, a insensibilidade da sociedade brasileira é algo que também preocupa muito. E talvez essa insensibilidade influencie e interfira na escolha. Não se faz escolha nenhuma, vota-se por se votar, e qualquer um. Por quê? Porque eu não tenho um ideário, eu não espero nada daqueles que estão lá. Para mim, tanto faz como fez. Nós precisamos fazer uma revolução na mentalidade política democrática do povo brasileiro. Há uma elite brasileira muito, eu diria, com perdão da elite, nós pertencemos a ela, egoísta. Uma elite preocupada, que não se preocupa com os demais, só se preocupa consigo, preocupada com o hoje, sem pensar no amanhã, e que não olha ao seu redor. De forma que o voto é a arma para que a gente mude essa situação. Em 82, voltando, nós então elegemos os governadores. Em São Paulo foi eleito o governador Franco Montoro. E não tínhamos como eleger o presidente da República. Agora eu vou parar para vocês perguntarem, né? Se eu falar, eu não paro de Até, falar. se eu puder pegar o gancho, doutor Maris, que o senhor trouxe... Desculpe. Imagina! Mas a ideia é essa mesmo. Eu até ia dizer que o único lugar onde se exercia a democracia era nos clubes de futebol, que a gente elegia os presidentes do conselho. Eleição indireta. Indireta ainda. Eu ia pegar o gancho do senhor quando menciona o legislativo para trazer o poder judiciário, né? Até em comparação com o que era e com o que nós temos hoje com o advento da Constituição Federal, né? Como o senhor avalia essa amplitude dos poderes do Supremo Tribunal Federal diante da Constituição? Algo que eu tenho, que tem me tomado muita atenção é o protagonismo do judiciário. Eu aprendi que o juiz fala nos autos. Eu aprendi que o juiz, embora um homem como outro qualquer, por ter escolhido a magistratura, teria que assumir algumas posturas, algumas condutas próprias do magistrado. No entanto, nós não estamos assistindo isso. Eu assisti uma magistratura muito comedida, muito discreta, até alguns anos atrás. Eu diria que a partir de 2011, com o mensalão, com o televisionamento das sessões, houve uma modificação na magistratura, de um modo geral, especialmente na magistratura dos tribunais superiores. O juiz está falando não mais nos autos, e sim para as câmaras. O juiz está se antecipando muitas e muitas vezes, emitindo opiniões sobre casos que ele irá julgar. E mais do que isso, o que mais me assusta e preocupa, eu diria que está havendo quase que um relacionamento, quase que promíscuo entre a sociedade civil e a magistratura. E quando eu falo magistratura, obviamente eu preciso pedir desculpas pela generalização. Claro que não são todos, claro que é uma minoria, mas basta uma minoria para tisnar, para macular a imagem do judiciário. O que é essa promiscuidade? Essa promiscuidade é o magistrado que, embora, repito, seja um homem normal, tem que ter alguns cuidados e algumas cautelas, é o magistrado sentando à mesa com aquele que será o seu, ou que é o seu jurisdicionado. Eu acho isso inadmissível. Sentando à mesa, não para fazer audiência. Sentando à mesa, não para uma sustentação oral. Sentando à mesa para tomar um vinho e um uísque. E você percebe que, com isto, há uma quebra da reverência, do respeito que se tinha, e quando eu falo que se tinha, eu digo que a sociedade tinha pela magistratura, pelo Poder Judiciário, que hoje não há mais. Eu tenho um sobrinho que me disse: tio, não gosto daquele ministro. E se referiu a um determinado ministro.
Mas olha, meu filho, que eu saiba, você não tem nenhuma formação jurídica. Eu até estava achando que ele estava se referindo a decisões. Não, não gosto dele. Você é engenheiro. Não, mas eu não gosto da cara dele. Então, o mesmo sentimento que leva alguém do povo a criticar um jogador de futebol leva a criticar um juiz de direito hoje. Por quê? Porque eles perderam a reverência, eles perderam a ritualística, eles perderam aquilo que necessariamente, em qualquer país do mundo, tem que existir entre a sociedade e o judiciário. Então, essa questão que você perguntou, eu acho, sim, que o Supremo tem exagerado, mas aí eu defendo um pouco o Supremo pelo seguinte: o judiciário é inerte, o judiciário só age provocado. E as coisas chegam no Supremo. Talvez nós tivéssemos que mudar a legislação, filtrar. Na Inglaterra, para chegar na Suprema Corte, eu não sei qual é o nome, Suprema Corte, enfim, há um tribunal de filtro. Isso chega, isso não chega. E nós precisaríamos adotar alguns mecanismos para preservar o Supremo. Agora o outro lado. O Supremo reclama. O Superior Tribunal de Justiça também reclama. Muito serviço, muito serviço. Agora, pergunte a eles se eles querem aumentar o número de ministros. Pergunte a eles se eles querem regionalizar os tribunais, especialmente o Superior Tribunal de Justiça. Não, eles não querem. Então, eu acho que a discussão sobre o judiciário parece-me hoje, ao lado da segurança pública, os dois temas mais importantes do Brasil a serem discutidos. Porque, do jeito que está indo, o judiciário vai perder a sua força, vai perder o seu status de poder. Não perde no papel, mas perde na prática. E pensando, doutor Maris, na amplitude, na extensão dos poderes no Poder Judiciário, pós-processo de redemocratização, que passou, então, a deliberar sobre questões de política pública, né? Que, inclusive, o Judiciário tem sido muito criticado hoje em dia por tratar de temas dessa natureza, exemplo da descriminalização do aborto, lei de drogas, a questão de demarcação de terras indígenas, marco temporal. Como o senhor enxerga isso e, mais do que isso, como equacionar a proteção de direitos e garantias constitucionais, de um lado, com a independência dos poderes, de outro? Como é possível fazer isso? Eu vou repetir. Parece-me que o Supremo não bate as portas de nenhuma outra instituição para pegar um caso, para assumir um caso. Eles chegam lá. Ou chegam na forma da inconstitucionalidade de uma determinada lei, ou chegam na forma, enfim, chegam lá. Aí eu defendo o Supremo. Chegou, ele tem que julgar. O que talvez você tenha toda razão é que há pronunciamentos de magistrados que extrapolam os limites da magistratura. Os limites não da magistratura, mas sim da competência do magistrado. Ele dá opiniões. Eu assisti, não faz muito tempo, o presidente do Supremo, num almoço do Instituto dos Advogados, não sei se vocês estavam, onde ele fala da pauta dele. E a pauta dele era a pauta da saúde, da educação, não era a pauta da magistratura. De forma que eles estão realmente, pessoalmente, eu diria até individualmente, eles estão extrapolando esses limites. Não tenho dúvida. Agora, as decisões coletivas... Um outro problema, um outro gravíssimo problema, e aí atinge a advocacia, eu quero usar um termo adequado, é a impaciência, é a falta de compreensão desses juízes, desses ministros, para com a advocacia. Reclamam das sustentações orais, do número de sustentações orais. Realmente é estarrecedor. Outro dia eu fui a um tribunal assistir, o Tribunal de Justiça, 30 sustentações orais naquela Câmara. Alguém me disse que na Justiça do Trabalho, ontem alguém me disse que na Justiça do Trabalho, 50 sustentações orais por sessão. Agora, falando da nossa área, por que tanto habeas corpus?
Porque eles estão julgando mal. Porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não segue a orientação dos tribunais superiores e vota contra a orientação já pacificada. Muitas vezes uma orientação garantista vota-se contra. O advogado tem a obrigação de entrar com habeas corpus, de recorrer. Então há essa questão muito séria. Uma outra questão séria que diz respeito a isso, eu nunca vi o judiciário interferir no ensino. E o que é interferir no ensino, ou o que seria interferir no ensino? Proibir a abertura indiscriminada de faculdades. Nunca o judiciário se manifestou. São 1.500, 600 faculdades no Brasil, mais do que o mundo tem. Somos em 1.400.000 advogados, 1.500.000. Aonde nós vamos parar? Não é? Esse número com o exame de ordem reprovando de 70%, 80%, 60%. Mas a magistratura não se mexe. E há ainda projeto de lei para suprimir o exame de ordem, né? Não, então... o anterior presidente da República colocou 2 jabutis ou 3 para acabar com o exame de ordem. Uma medida provisória que não tinha nada a ver, ele põe a serviço dessa verdadeira indústria que se transformou em ensino do direito no Brasil. Eu não vejo o tribunal reclamar, mas ele reclama da má qualidade daqueles que vão sustentar. E é verdade, há uma pleiade, vamos dizer assim, de excelentes advogados em sustentação oral, mas há também um número infindável de maus advogados sustentando. Quer dizer, as questões, elas vêm em cadeia, não é? A má escola forma maus advogados, o mau advogado pratica uma má advocacia, o juiz fica irritado e o jurisdicionado é que se dane. Ele é que perde, é o jurisdicionado que perde. Porque por trás ainda das más escolas há a violação em massa de direitos, né? Não houvesse violação em massa de direitos, não haveria tantos conflitos vindo desembocar no judiciário. E aí você tocou num ponto que eu volto a criticar, o que eu gosto muito de fazer, é a elite brasileira. Por que se viola direitos? Porque o direito para a elite é aquele que me beneficia. O direito alheio, pouco estou me importando com ele. O meu direito é ilimitado, mesmo que ele atinja os limites que me separam ou que separam o meu direito do seu direito, não importa. Como eu sou poderoso, como eu sou abençoado por Deus, eu tô aqui como governante da monarquia governável por direito divino, eu não me importo com o outro. E aí, nesse momento, as violações são absurdas. A própria situação social do Brasil já mostra essa grande violação, não é? Se nós tivéssemos um respeito pelo outro maior, talvez nós não estivéssemos vivendo uma sociedade tão desigual como é a nossa, né? E aí a importância da advocacia, o senhor sempre fala dos voceiros, né? Da origem dos advogados. A advocacia surge lá atrás, antes da humanidade estar se organizando, antes do Estado existir, na hora em que alguém fala em nome de alguém. Esta é a raiz da advocacia. Nós somos os grandes, porque somos os primeiros profissionais a se preocupar pelo outro. O médico se preocupa, o engenheiro constrói casa, etc, etc. Mas nós falamos pelo outro. É um negócio de uma importância, de uma beleza, de uma dignidade incomum. E aí, uma outra observação do velho advogado. Poucos advogados têm consciência disso. Poucos advogados têm consciência do valor, da importância, da imprescindibilidade da sua profissão. Da sua profissão exercida pelo homem, pela mulher, vocacionados. Esse é um outro dado que a gente precisa. É preciso uma perquisição da vocação. Sou vocacionado a falar em nome do outro, e não é só falar em nome do outro, é assumir o sofrimento do outro.
É ter nas costas uma carga de desgraças humanas, de misérias humanas excepcional. É o que nós fazemos. Quando sai do seu gabinete, do seu escritório alguém, ele sai aliviado. Quem não fica aliviado é você. Quem não vai dormir à noite, mas é você, porque você tem o prazo no dia seguinte, você tem que adotar uma providência, porque a situação dele é caótica, enfim. Mais do que uma função, né? Uma responsabilidade. É um sacerdócio. É isso. A advocacia é um sacerdócio. Agora, eu me irrito um pouco, eu fico bravo, porque poucos sabem disso. Eu não digo nós, ligados à profissão desta forma que vocês são, mas aqueles que se formam. Aqueles meninos, por exemplo, advocacia criminal. Falta ela, ou melhor, falta a jovem advocacia criminal, e você é jovem, mas a você eu já não me incluo nessa turma. Uma coisa que se chama cheiro de cadeia. O advogado dessa geração, um pouco anterior, acostumou-se a uma advocacia criminal lucrativa. Para poucos, né? Para poucos. Essa advocacia lucrativa não existia no meu tempo. Não havia colarinho branco, não havia crime ecológico, não havia crime do mercado de capitais, não havia crime do consumidor. Trabalhávamos com estelionato, com homicídiozinho, um ou outro que não vinha ao escritório da gente, porque ficavam... Júris. Eu fiz 130 de graça. Nossa. Eu comecei a advogar por iniciativa do Zé Carlos Dias, que me perguntou se eu não queria ter uma experiência no crime. Eu trabalhava como estagiário com meu pai, que nunca advogou no crime, não é? E aí o Zé Carlos Dias me convidou para trabalhar num caso, aí eu fiquei no crime. Mas ninguém ia me procurar. Eu tinha escritório na Praça da Sé, né? E comecei a ser nomeado dativo na vara do júri. Não havia procuradores, havia na época a PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, um número muito limitado, né, de procuradores. A Defensoria veio muito, muito depois, e nós éramos nomeados. Na década de 80 houve um convênio entre a Ordem e o Estado para que advogados trabalhassem sob remuneração estatal para o pobre. Chegamos a ter 60 mil advogados nesse convênio. Hoje são 30 mil. Diminuiu bastante por razões que eu não conheço. Então, eu fui nomeado para 100 e tantos júris e foi a minha escola, né? A minha e de tantos e tantos outros advogados que começavam naquela época. E não havia nenhum caminho rentável na advocacia. Vivia-se, sobrevivia-se, mas era uma luta danada. Sem glamour, né, doutor Maris? Muito amor, muita vocação, muita vontade de falar pelo outro, de assumir a desgraça do... Primeiro cliente meu, Lilico. Aí o Lilico, eu vou visitá-lo, ele me pede um sabonete, uma pasta de dente e uma toalha. Eu comprei o sabonete, comprei a pasta de dente e a toalha eu roubei do meu enxoval. Era uma toalha da Ilha da Madeira. Até hoje, minha mulher Ângela briga comigo porque vai cobrar eu dei pro Lilico a toalha. Então eram essas coisas que beiravam o romantismo da advocacia, né? O primeiro que eu soltei era um estivador, estivador não do porto, era aqueles carregadores de saco do mercado, da zona do mercado. Ele estava preso. Ele roubara um saco. Na audiência, eu e o meu sócio, meu primo, requeremos ao juiz a soltura. E o juiz soltou. Uma emoção danada, porque tínhamos soltado o primeiro preso nosso, né? Então, essas coisas estão faltando para a advocacia criminal. É o cheiro de cadeia. Não é o cheiro literal, mas é a visão do que é a cadeia. Porque na cadeia está a raiz da advocacia criminal. É lá, é o Brasil real que está lá. Não é o Brasil do colarinho branco. Não falo mais. Não, vai, está aqui para isso. Eu queria retomar voltando à questão das diretas e da redemocratização. É verdade, era esse o tema. Era esse, mas a gente continua para outro. Mas é porque eu acho, né, o
ouvindo a sua fala sobre a vocação da advocacia, queria saber da relação entre democracia e advocacia. Como é possível advogar sem democracia? Existe uma relação entre essas... Muito boa pergunta. Não é possível. A única maneira, a única possibilidade de se advogar sem liberdade, sem democracia, é advogar a volta da liberdade. Aí é a luta, é a postulação pela volta da liberdade para que se possa exercer a profissão. Não há nenhuma possibilidade. Nós não temos... nós temos algumas características que são compatíveis com a democracia e incompatíveis com o regime autoritário, com o regime ditatorial. Uma destas características é a nossa independência. Nós devemos contas à nossa consciência, e só a ela. No momento em que nós estivermos num regime ditatorial, nós seremos cobrados. A própria magistratura não poderá decidir assim ou assado. Ela tem peias, ela tem limites, e a advocacia tem que se subordinar a estes limites. Isso tira a nossa independência, autonomia, independência essa que é absolutamente essencial ao exercício da profissão. Nós somos também... Nós não somos maniqueístas. Nós sabemos que existe o lado bom e o lado ruim de todas as coisas. O ditador não. O ditador acha que só há o seu lado. E nós sabemos que, não existindo o lado bom e o lado ruim, a verdade é muito relativa. A verdade vem com a petição inicial, depois ela muda com a contestação, ela muda com a instrução, ela muda com a sentença de primeiro grau e ela se torna definitiva com o trânsito julgado. Então, quando eu sento à mesa com o meu adversário, eu sei que a verdade está comigo, mas pode estar com ele também, não é? Então, essa flexibilidade que nós temos em relação ao que é verdadeiro e o que não é algo que, com o autoritário, não existe. Ele é dono da verdade. Então, ele impõe a sua verdade. De forma que essas características nossas nos tornam absolutamente impossibilitados de exercer a profissão num regime que não seja democrático. E como a advocacia é uma função essencial à própria justiça, a conclusão é Claro, a conclusão é que você não tem justiça. Claro, não tem. Você está limitado, o outro lado está limitado. A vida é composta pelo lado A e pelo lado B. Eu vou contar uma história. A melhor parte. Posso? Por favor, a melhor parte. Eu fui despachar com um determinado magistrado lá fora, eu digo quem? Então a melhor parte vai ficar com a gente, desculpa. Você guarda. E eu dizia, eles não são advogados, eles são advogados, doutor. Eu postulava alguma coisa em nome de algum direito da advocacia. Eu advogava para 3 advogados. Não, eles não são advogados. Eles são advogados, eles não são advogados. Eles são diretores jurídicos. Eu digo, doutor, vamos brincar um pouquinho. Diretor jurídico não pode ser veterinário. Até aí as coisas foram bem. Aí continuamos a conversar. Quando eu, que não sou um homem muito paciente, nem muito educado, eu disse, olha, meu doutor fulano, nunca a advocacia sofreu tanto quanto na Lava Jato. Mas vocês já estão sabendo quem é. Nunca. O magistrado disse, doutor, com muita educação, sabe? Mas a advocacia atrapalha. Falou para mim. Eu disse, é verdade. Nós atrapalhamos, porque se não fôssemos nós, o senhor seria um mero carimbador de denúncias. A denúncia viria, só bateria um carimbo e pronto. Nós é que trazemos aos autos o outro lado, a outra verdade, o outro lado da moeda. Pedir licença e sair da sala. Então, essa mentalidade que eu acho que tem como origem uma cultura punitiva que tomou conta do Brasil, nos tem como adversários.
Mais do que uma incompreensão sobre a Mais função do do que uma advogado. incompreensão. Mais. Não é mais. É uma falta de aceitação do nosso papel. Advogado atrapalha. Para que advocacia se eu tenho o Ministério Público que acusa e o juiz que julga? Mas julga o quê? Se não houver o contraditório nosso, ao outro lado, né? E pensando, doutor Maris, Sim. em direito de defesa como pilar da democracia, o senhor trouxe aqui as restrições ao conhecimento do habeas corpus, a dificuldade de ser ouvido, do advogado ser ouvido. O senhor entende, então, que nós estamos dando um passo atrás de tudo que já conquistamos? Qual o caminho para a Nós, advocacia? advogados, não sei, mas o judiciário como um todo, sem nenhuma dúvida. Não tenha dúvida. Eu diria a vocês que o jurisdicionado, que é a nossa clientela, que é a clientela do judiciário e a nossa, o jurisdicionado nunca foi tão olvidado, tão esquecido, tão posto de lado como agora. Não tenha dúvida. Os juízes estão muito preocupados com outras coisas. Nós sabemos, com esse protagonismo deles. Mas eles são servidores públicos. Ele é funcionário público, né? Com um poder excepcional. Ele que determina a sua liberdade ou não, se a sua família vai ficar íntegra ou não, seu patrimônio, enfim. Mas ele não se... Parece que ele não tem mais essa consciência. Ele, juiz. Ele ocupou um posto importante e ele quer usufruir desta importância. E aí ele se esquece da sua missão básica, que é atender o jurisdicionado, dando-lhe ou não lhe dando o direito pedido, mas julgando, lendo, discutindo, fundamentando. Não se faz mais isso. A começar do simples fato, e aí não são só os tribunais superiores, de que o juiz não julga mais. Com as exceções de estilo, e a generalização, eu repito, é muito ruim, o juiz não julga mais. Eu vou contar também uma outra coisinha. Eu ia levar memoriais, à época em que não se fazia por online, eu levava 2 memoriais. Um eu entregava para o juiz, para o desembargador, e o outro eu deixava, olha, eu vou deixar com você, com o assessor. Porque é o assessor que vai ler o memorial, se é que vai ler. De forma que há uma série de problemas na magistratura hoje, uma série delas, a começar do fato de que o juiz não está julgando, que estão levando o Poder Judiciário a um rebaixamento muito forte. E a sociedade é sábia. Ela não é esse meu sobrinho. Não gosto desse cara. Por quê? Porque ele não está se dando ao respeito. Você não tira mais o chapéu quando passa um juiz. Eu, no meu tempo, e até hoje, é gozado, eu me pilho com dedos quando eu estou conversando com o desembargador. Que é assim, que teria que ser, mas não é mais. Né? A gente observa talvez um movimento pendular, né? Meados do século passado, Carnelucci reclamava do pouco protagonismo do judiciário, dizendo que era uma época de legislação, de legisladores. Já agora, no começo desse século, se fala, Nicolas Picard fala no tempo da jurisdição, que nós deixamos o tempo da legislação e estamos no tempo da jurisdição. Mas talvez isso traz também um desgaste, muito excesso, grande. E talvez esse pêndulo... Na verdade, o meio termo nunca foi encontrado há anos, né? Eu não sei, século XIX, século XX, no início, mas eu estou formado há 54 anos, eu nunca senti um equilíbrio dessas coisas. Embora, até pouco tempo, houvesse uma postura mais consentânea com os objetivos da magistratura. Agora está perdendo muito, por culpa do Supremo Tribunal Federal. Aí eu culpo o Supremo Tribunal. Não é o Supremo como instituição. O Supremo está errando. Não. São os atuais, e nem todos, componentes do Supremo Tribunal Federal, que estão se esquecendo de uma postura, de uma conduta, de um comportamento que deveria ser absolutamente rígido no que diz ao juiz, ao magistrado. Está muito ruim.
Eu me assusto muito quando eu leio, escuto notícias desses encontros em Portugal. Eu não critico quem vá. Eu critico quem organiza. Eu critico o modelo. Eu critico os objetivos desses encontros. Não venham me dizer que é para ouvir palestra. Talvez você tenha excelentes palestrantes, mas o objetivo final disso, do jurisdicionado, é outro. Aqueles que bancam isto, as empresas, etc., o objetivo é outro. O objetivo é outro. E é outro. Claro que é outro. E isso está criando uma desmoralização para o judiciário muito rápida, cujas consequências nós não calculamos quais virão a ser. Tempos difíceis, né? Não, talvez não tão difíceis, ou talvez com dificuldades diferentes daquelas em que foram vividas durante a ditadura, né? Acho que... Mas era ditadura. Então, o jogo estava posto. E o jogo era esse. Não tem judiciário com liberdade, não tem advogado com a palavra livre também, etc, etc. O jogo era... Hoje não. Hoje você tem uma roupagem democrática e nós lutamos muito para redemocratizar o país, mas se você olhar, nem precisa olhar para baixo. Se você abrir a roupagem, você vai ver que as mazelas são de outra natureza, mas estão aí também, que não deveriam estar, né? Hoje há democracia no país. Sim. Formal, real ou formal, real e formal, não sei, mas você tem também, ao lado da democracia, você tem mazelas, você tem vícios que estão prejudicando muito a estrutura do país, a estrutura política e a estrutura democrática do Brasil. Eu não sei até quando isso dura. Nós já tivemos riscos. Sim. Riscos muito fortes de uma ruptura. Será que teremos de novo? É possível? Não sei. Sem dúvida. E até comparando com o movimento de mobilização popular das diretas já, com o que a gente viu depois dos movimentos que sucederam, impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o próprio movimento Vem Pra Rua, movimento Ele Não contra o Bolsonaro, né, que são movimentos distintos, com vieses diferentes, mas que também tiveram um impacto muito grande, né? Então, eu não sei como o senhor enxerga isso, quais fatores levam eu acho que resultados diferentes desses movimentos. Eu acho que a mobilização popular é muito importante. Claro que pacífica, etc. E vou contar uma outra historinha. Eu fui advogado do Paulo César Farias, PC. E as minhas filhas saíram à rua. Aí o jornalista me perguntou... Eu tinha duas filhas. Uma chamada Renata e outra chamada Juliana. Tinha mais, mas é elas que foram às ruas. E o jornalista me perguntou, mas doutor, suas filhas estão aí querendo tirar o presidente Collor. No que eu respondi, não, elas têm autonomia. Então, eu sempre fui favorável a que elas fossem às ruas, inclusive, até dando ensejo a que a imprensa criticar. Olha, o filho, as filhas e tal. Bom, a verdade é que esses movimentos, eles precisam brotar de uma... precisam ter como base uma espontaneidade. Eles não podem ser construídos. Não é possível você colocar ônibus e ônibus e ônibus de pessoas que nem sabem para onde estão indo, nem sabem para que estão indo, nas ruas de São Paulo, na Avenida Paulista, primordialmente. Então, eu acho que são bons os movimentos, desde que eles sejam espontâneos. É óbvio que tem que ter uma organização, mas o nascimento tem que ser um nascimento espontâneo, não pode ser um nascimento forçado. E hoje, com as redes sociais, né, eu acho que tem um impulsionamento aí bastante perigoso, né? O espontâneo nem sempre é consciente, né? Pode até ser espontâneo, mas não necessariamente é consciente. Eu acho que é verdade. A consciência do que se está fazendo talvez vá se encontrar em poucos movimentos, né?
na maioria das pessoas que participam, né, desse movimento, a maioria. Bom, a gente poderia ficar falando aqui mais 1 hora, sem dúvida alguma, mas para a gente finalizar e agradecendo novamente a participação do Dr. Maris, que foi ótimo o nosso papo, espero que volte outras vezes. Claro. E da Camila também, que esteve aqui conosco, ajudando nessa entrevista, né, informal. Eu deixo uma pergunta final, né, se há algum rumo a seguir, né, para a gente há 40 anos estava numa situação muito difícil, então viveu aquele momento de esperança com a redemocratização. Hoje estamos aqui também diante de uma nova encruzilhada, novos problemas, mas muito desafiadores. Qual é a sua visão com relação ao futuro da advocacia e ao futuro da democracia, que são os motes da nossa conversa? Eu vou confessar uma coisa. Eu estou me surpreendendo com, vou chamar de movimento, dos jovens, positivamente. Estou muito esperançoso que o Brasil melhore muito, que as mazelas da minha geração, as mazelas das gerações posteriores venham a ser afastadas como eu acho que estão. Por exemplo, o crescimento da mulher na sociedade, do negro na sociedade, a interação que está havendo, ainda um pouco tímida, entre a elite e as classes menos favorecidas, é fundamental. E eu sinto que isso está ocorrendo. Na advocacia eu vejo problemas, especialmente esse problema maior que é a formação do advogado, mas eu vejo também uma pleiade de jovens advogadas e advogados que dão muita esperança para mim. Estou falando com a maior tranquilidade. Muita esperança. Eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu acho que o Brasil vai melhorar. O que não impede que a gente continue a fazer o que eu estou fazendo, falar mal. Falar mal é uma coisa boa, porque a gente imagina que ao falar ou ao ouvir a pessoa, né, se sinalize para os problemas. Mas eu acho que o Brasil vai melhorar. Eu acho que o Brasil está melhorando. Eu vejo discussões muito aborto. Eu sou absolutamente contra o aborto, mas eu sou absolutamente contra a criminalização do aborto. Por que eu sou contra o aborto? Porque eu sou a favor da vida. Não é? Agora, você criminalizar o aborto, e nem precisamos chegar a este absurdo, a esta aberração de comparar o aborto da mulher estuprada com homicídio. Nem precisa chegar nisso. Qualquer criminalização de qualquer tipo de aborto. Não são só os abortos legais. Pode abortar se a mulher quiser. Aí eu tenho uma dissidênciazinha, porque eu digo o seguinte: por vezes é preciso que também o homem queira, porque ele é pai. Aí a mulher tem uma superioridade porque é ela que está gerando, não é? E o corpo é dela. Mas o pai pode ser ouvido quando há pai conhecido. Outra discussão muito... Nós vamos enfrentar uma discussão muito próxima, que eu já enfrentei no passado, a associação já enfrentou, que é a pena de morte. Não tenham dúvida de que daqui a um ano nós estaremos discutindo pena de morte. De novo. Essa é uma discussão que eu imagino que vai ocorrer muito em breve. Uma outra questão que me encafifa, me deixa assim muito preocupado, sempre é a questão do menor. Eu acho que nós nos descuidamos do menor. Se na década de 70 nós tivéssemos cuidado do menor, ele não teria sido trombadinha, ele não teria sido trombadão, ele não estaria hoje chefiando as organizações criminosas. Houve um secretário da Segurança, eu não me canso de contar isso, que pegou as crianças da Praça da Sé e da Praça da República e de outras praças, colocou em ônibus e mandou para Minas Gerais. Vocês sabiam disso? Não. Foi a solução que ele achou. E essa solução, com as alterações e com as diferenças,
está sendo utilizada em relação ao morador de rua. Na Praça da Sé, a prefeitura de manhã recolhe os barracos, lava a Praça da Sé e à noite os barracos voltam. As pessoas que passaram a noite, durante o dia, mulheres, crianças, velhos, ficam perambulando por São Paulo. Às 8 da noite voltam para a Praça da Sé. Vocês não sabiam disso? Está acontecendo, a prefeitura faz isso. Então, é preciso também que se vença essa questão da elite, volto a falar dela, não querer ver as coisas. Longe dos meus olhos, pouco se me dá. Eu não posso ver. Eu não posso dar comida para o morador de rua, porque ele vai ficar na rua. Ele vai querer a minha comida, vai querer que eu dê de novo comida. E eu não quero saber dele. Ele que vá para onde quiser. Então, essa questão ocorreu há 50 anos, 60 anos atrás com a criança, está ocorrendo com o morador de rua. Penitenciário é a mesma coisa. Precisamos construir penitenciário, que foi um grande erro. Investir no sistema para construir cadeia. Você tinha que investir na liberdade e não na prisão. Mas, enfim, eu quero cadeia, 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 mas não na minha cidade. Não na minha vizinhança. Que mande para a cidade alheia. Eu quero encerrar, não é? Que eu já falei muito, agradecendo muito a oportunidade. A hora que vocês quiserem, eu voltarei. Vocês perceberam que eu tenho algum acanhamento para falar? Mas quando eu Temos mais uns 5 assuntos aí para 5 podcasts. É o acanhamento, mas eu vencendo o acanhamento, eu falo. Eu queria, mais uma vez, reiterar a minha alegria por estar presenciando o crescimento da Associação dos Advogados, da nossa associação, e vou repetir algo que tenho dito também, que é uma entidade do amor. A associação irradia amor. Eu já fui da Ordem, eu já fui do Instituto e de outras. São todas entidades que merecem nosso respeito. Fui presidente da Ordem. Mas esta aqui é nossa menina dos olhos. Esta aqui é a associação que surgiu para ajudar o advogado há 80 anos atrás. Já havia grandes dificuldades para advogar quando um grupo de advogados resolveram criar uma associação, porque a Ordem não estava dando conta do dia a dia, dos problemas do cotidiano da advocacia. E há 80 anos ela foi criada. E há 80 anos que ela vai acompanhando e tentando solucionar todos os novos problemas que surgem na advocacia. Parabéns a vocês. Fiquei muito feliz e estou às ordens para voltar quando quiserem. Obrigada, doutor Mariz. Volte sempre. Obrigada novamente, Camila. Eu que agradeço. Muito bom ouvi-lo. Sempre com a sua fala, suas histórias tão inspiradoras. Muito obrigada. Eu queria dizer uma coisa. A Camila é minha concorrente. Grande advogada criminal que trabalha num grande escritório, no escritório da Flávia Hall, que é minha fraterna amiga, e eu vou aconselhar a Flávia e vou aconselhar agora a Camila que mude de ramo, viu? Eu acho que elas têm uma aptidão maior para outros ramos da advocacia. Abandonem o crime. Tem muito advogado. A concorrência. Bom, obrigada. Aprendemos muito com o senhor. Obrigado, eu que agradeço muito. Bom, obrigada a você que nos assiste, que nos ouve. Continue acompanhando nossos episódios do ASP Talks e até a próxima.